Resolveremos agora o exemplo 4.6 do livro de resistência dos materiais do Hibbeler. Nesse exemplo, nós temos um poste de alumínio, mostrado na figura. Ele é reforçado por um núcleo de latão. A geometria do poste a gente consegue identificar nessa figura. Nós temos um raio interno de 25 mm, um raio externo de 50 mm, uma altura de meio metro. Além disso, esse conjunto suporta uma carga de compressão de 45 kN, aplicada nessa tampa que é rígida. É solicitado para que se determine a tensão normal média no alumínio e no latão. E são fornecidas propriedades de elasticidade do material. Vejamos aqui. Então, assim como nós já vimos na aula, na etapa teórica da nossa aula, é um problema hiperestático. A gente pode fazer o diagrama de corpo livre dessa placa rígida e a gente sabe que ela está submetida a 45 kN. Por que é um problema hiperestático? Porque nós não sabemos quanto desse 45 vai para o alumínio e quanto dele vai para o latão. Nós não sabemos isso porque o equilíbrio, se nós equacionarmos o equilíbrio dessa placa, nós encontramos que P do alumínio mais o P do latão é igual a 45 kN. Se nós fizermos o equacionamento de momento ou de forças em X, ele não vai nos ajudar. A gente sabe que essa força é completamente absorvida pelos dois materiais. A gente precisa, então, trabalhar com a equação de compatibilidade, porque nós temos um problema hiperestático, envolvendo uma estrutura com dois materiais. A equação de compatibilidade para esse caso, ela vem do raciocínio da deformação. Aliás, sempre é um raciocínio sobre a deformação da estrutura que a gente está analisando. Vejam que ao ser aplicada a carga, essa estrutura vai se deformar. Aqui nós temos uma placa rígida. Ao aplicar os 45, claro que a gente está no regime de pequenas deformações. Aqui eu fiz grande para que a gente pudesse enxergar, mas a gente observa que a variação do comprimento do alumínio é igual à variação do comprimento do latão. Essa, então, é a equação de compatibilidade do problema. Nós vamos empregar aquela equação que nós já utilizamos em diversos exemplos, que é a equação que vem lá do conceito de tensão, deformação, lei de Hooke, que diz que a variação do comprimento é igual a carga vezes o comprimento do trecho, dividido pelo módulo de elasticidade e a área da seção transversal. Essa expressão vai ser usada aqui, tanto para o alumínio quanto para o latão. Ambos estão sob compressão, sob esforço normal. Nós temos então que o P do alumínio vezes o L do alumínio dividido pelo E do alumínio e o A do alumínio é igual ao P do latão vezes o L do latão dividido pelo E do latão vezes a área do latão. Vejam que nós temos agora duas equações, a equação de equilíbrio, a equação de compatibilidade, duas incógnitas, duas equações, temos como resolver o problema. L do latão, L do alumínio e do latão são iguais, as cargas são as nossas incógnitas, as propriedades do material foram fornecidas,
As áreas também foram fornecidas. Foram fornecidos os raios, raio interno e raio externo. Nós temos condições, então, de calculá-los. A área do alumínio, que é externo, é igual a π, R externo ao quadrado menos R interno ao quadrado. Isso dá um total de 50 milímetros ao quadrado menos 25 milímetros ao quadrado. A área do alumínio nós temos já calculado. E a área do latão, o latão está interno. (25 milímetros ao quadrado, que dá um total de 1,9625 vezes 10 na menos 3 metros quadrados. Com isso, nós podemos então utilizar as expressões que estão, a expressão 1 e 2, e descobrir as nossas incógnitas. Inicialmente eu vou utilizar a expressão 2 para isolar o P do alumínio. Vejam que esses dois valores, eles são iguais. Com essa quantidade, a gente entra nessa primeira equação. Substituindo aqui os valores, E do alumínio fornecido, área calculada, E do latão fornecido, área do latão calculada, vejam que dessa expressão nós temos como descobrir o P do latão. Fazendo esse cálculo, nós encontramos, então, 15 quilonewtons. E inserindo essa equação na equação de equilíbrio, nós encontramos o P do alumínio. Vejam que esses são os valores de carga. O que foi solicitado no enunciado do nosso problema foi: determine a tensão normal média no alumínio e no latão. Como é que nós vamos descobrir isso? A tensão no latão é igual a P do latão dividido pela área do latão. Essa é uma das alternativas para fazer a determinação da tensão. A tensão do alumínio é igual ao P do alumínio dividido pela área do alumínio.
Aqui nós temos 15 vezes 10 na 3 newtons, dividido pela área do latão. E aqui nós temos 30 vezes 10 na 3 newtons, dividido pela área do alumínio. Aqui nós obtemos um valor de 7,643 MPa. E aqui 5,095 MPa. PA, Newton por metro quadrado é PA. Aqui nós vamos encontrar essa quantidade vezes 10 na 6, portanto, megapascal.